Alô, vocês, ouvintes e assinantes da Rede Gama NGT. Hoje é segunda-feira, dia 17 de novembro do ano de 2025, e esse é o resumo esportivo indo no ar para você. Eu lembro que você pode nos ver e ouvir baixando o nosso aplicativo na loja de aplicativos, na Play Store, ou também para iOS, Rede Gama NGT, e também no streaming e nas melhores operadoras de TV a cabo. Bom, todo mundo aqui que acompanha o resumo esportivo sabe que estivemos neste fim de semana e ainda estamos sobre data FIFA, e aí não tivemos a rodada regular do Campeonato Brasileiro da Série A, tivemos apenas rodada completa da Série B, tivemos amistosos da Seleção Brasileira e também outros eventos que a gente vai relatar para vocês. Afinal de contas, todo mundo já sabe que segunda-feira é dia do nosso resumo esportivo. Começar, logicamente, pela Série A. Tivemos 3 jogos, 2 deles recuperando jogos atrasados da data FIFA, e agora um terceiro que adiantou por conta da final da Sul-Americana. O primeiro jogo no sábado, no estádio em Recife, né? Uma confusão, porque o Sport queria jogar na Ilha do Retiro, e o jogo acabou sendo marcado para a Arena Pernambuco, aquela confusão toda. Sport 1, Flamengo 5. Um resultado atípico para um jogo mais atípico ainda. O Sport fez um bom primeiro tempo, abriu o placar com o Pablo, mas aí o Flamengo foi empilhando gols, e o Sport, estranhamente falando, e o estranho aqui é estranho mesmo, tá? Foi tendo dois jogadores expulsos, e acabou ficando com muitos homens a menos em campo, e o Flamengo fazendo um gol atrás da outra, acabou vencendo por 5-1, assumiu a ponta temporária da tabela, afinal de contas o seu arquirrival jogaria na sequência, e na sequência tivemos, sob uma Vila Belmiro absolutamente lotada, 1 para o Santos, 0 para o Palmeiras. Um jogo bastante equilibrado. Eu diria que o Santos fez nesta noite na Vila Belmiro uma das suas melhores partidas do ano. Neymar jogou o jogo inteiro. Não foi o Neymar que todos esperavam ser, mas pelo menos foi um Neymar participativo e não ficou preocupado em discutir com a arbitragem, e não ficou reclamando de seus jogadores. E desculpe a palavra, mas às vezes a gente tem que ir meio no popular. Não ficou fazendo aquela fita e aquela marra toda que caracterizou as suas últimas atuações. O Neymar contribuiu bastante como mais um, né? Não era o Neymar e mais 10, era o Santos com 11, e Neymar era um deles. Os palmeirenses reclamam de um pênalti a seu favor quando a partida estava 0-0. Eu, particularmente, acho que é um tipo de lance que todos foram marcados neste ano, mas não foi marcado. É um lance que, se o árbitro marca o pênalti, ele está certo, e se o árbitro não marca, também está certo. É um lance muito interpretativo, e o Santos conseguiu, praticamente no último lance da partida, numa jogada bastante envolvente do seu ataque, troca de passes, a bola fluiu, a bola correu de pé em pé, e o Rollraiser acabou fazendo 1-0. Não teve jogo mais depois desse gol. O Carlos Miguel não pôde fazer nada. Muita gente está criticando o goleiro palmeirense, mas ele não teve culpa nenhuma no lance. O Santos vence o Palmeiras por 1-0, dá uma espantadinha na crise, da distância para a zona de rebaixamento, mas ainda briga, e briga muito cabeça a cabeça. Já já a gente vai ver, na hora que analisarmos a classificação, a tábua da Série A. Ontem à noite, agora num jogo adiantado, afinal de contas o Galo Mineiro jogará no dia 22 a final da Sul-Americana, então foi adiantada a partida contra o Bragantino em Bragança Paulista, e o Bragantino venceu com tranquilidade por 2-0. Um jogo tranquilo, surpreendente. A tranquilidade com que o Bragantino bateu o Galo Mineiro ontem foi até surpreendente. O técnico Wagner Mancini enfileirou 3 vitórias seguidas, e isso fez com que a equipe não só se distanciasse definitivamente do perigo do rebaixamento, e quem me acompanha aqui sabe que há 2 semanas atrás,
o Bragantino caía tanto de produção que eu comecei a colocar o Bragantino como sério candidato ao rebaixamento. O que aconteceu? Wagner Mancini assumiu, arrumou a equipe, uma equipe boa, com bons jogadores, com uma boa técnica, uma equipe muito unida, sem estrelas. E o Bragantino empilha a terceira vitória seguida. 2-0 contra o Galo Mineiro. O Galo foi passear em Bragança Paulista, né? Eu diria que o pessoal foi comer um sanduíche de linguiça lá e ficaram tranquilamente. O Bragantino venceu por 2-0. Esses foram os únicos 3 jogos que a gente teve pela Série A. E a Série A hoje tem a seguinte classificação, com quase todas as equipes já com 33 jogos. O Palmeiras é o líder, o Flamengo é o líder com 71, o Palmeiras é o segundo com 68, Cruzeiro 64, Mirassol 59 e Bahia 53 completam o G5, os 5 times que estariam classificados diretamente à fase de grupos da Libertadores. O Botafogo em sexto com 52 e o Fluminense em sétimo com 51 seriam as equipes que iriam para a fase de grupos. Depois do Fluminense a gente tem Bragantino, São Paulo, Atlético Mineiro, Vasco, Ceará, Corinthians, Grêmio. Aí para. Aí vamos para a série turma do rebaixamento. Sport Recife já rebaixado com 17, Fortaleza 31, Juventude 32, Vitória 33, Santos 30, Vitória 35, Santos 36 e Internacional 37. Na minha opinião, são esses 5 times que ainda vão lutar para escapar das 3 vagas finais. Logicamente, o favoritismo fica para o Inter e o Santos que estão fora. Agora, tem um pequeno detalhe. Numa das próximas rodadas, nós teremos Internacional e Santos jogando no Beira-Rio. Se o Internacional consegue uma vitória, além de ele empurrar o Santos para baixo, ele ainda praticamente escapa do perigo do rebaixamento. Acho muito difícil que o Juventude e o Fortaleza encontrem forças para sair, então realmente teríamos uma vaga no rebaixamento sendo disputada pelo Santos, pelo Internacional e pelo Vitória. 3 equipes para 2 vagas de sobrevivência. Essa é a Série A, e vai ter na próxima rodada, assim que terminar a data FIFA, ou seja, no meio de semana, Fluminense e Flamengo, Santos e Mirassol, Grêmio e Vasco, Juventude e Cruzeiro, Bahia e Fortaleza, Corinthians e São Paulo, Ceará e Internacional. Veja que a equipe do Santos vai jogar contra o Mirassol, o Vitória vem a São Paulo pegar o Palmeiras, ou seja, são equipes que estão brigando e equipes que terão jogos muito difíceis pela frente. O Inter vai a Fortaleza pegar o Ceará, o Santos recebe o Mirassol, um dos visitantes mais enjoados do campeonato, e o Vitória vai vir ao Allianz Parque pegar o Palmeiras. Ou seja, é muito provável que essas 3 equipes que estão lutando entre si acabem perdendo os seus 3 jogos. E aí que está o grande pulo do gato. Se uma delas conseguir uma surpresa com vitória, vai dar um passo gigantesco para escapar do rebaixamento. Bom, ponto final no nosso primeiro bloco do resumo esportivo, e volta já já falando um pouco de Série B, de seleção brasileira, de tênis e também do Mundial de vôlei feminino. E eu lembro que Rede Gama NGT sempre com você. Voltamos com o segundo bloco do nosso resumo esportivo. Nós vamos agora abordar a Série B do Campeonato Brasileiro, que teve a sua penúltima rodada sendo jogada neste último final de semana. A programação completa dos jogos foi o seguinte: tivemos, pela rodada da Série B, nós tivemos neste último final de semana o jogo mais importante de todos. O Coritiba, no sábado, acabou empatando com o Atlético a rodada completa. O Paysandu, já rebaixado, empatou com o Amazonas 2-2, acabou rebaixando o Amazonas. O CRB bateu o Vila Nova por 2-0.
Curitiba e Atlético 0-0. O Avaí bateu surpreendentemente o Remo por 3-1. Volta Redonda e Chapecoense, outro resultado importantíssimo, 1-1. Atlético Goianiense e Operário 0-0. E no domingo, América Mineiro 1, Cuiabá 1. Ferroviária 1, Atlético Paranaense 2, num jogo absolutamente maluco. Criciúma 2, Botafogo 0. E Goiás 1, Novo Horizontino 0. Falando um pouco de cada um desses jogos, o Coritiba com um empate perante o Atlético sábado no Couto Pereira acabou conquistando o acesso, mas não o título. A torcida apupou um pouco a equipe, mas eu volto a dizer, quem inicia um campeonato jogando a Série B quer que quando a Série B termine, ele esteja na Série A. E esse objetivo foi atingido pelo Coritiba, que não jogou um grande futebol, mas jogou um futebol com a cara do seu treinador e jogou um futebol diferente dos outros anos em função da sua peça defensiva. Uma equipe que teve uma das melhores defesas do campeonato, quase que não tomava gols, e se você não toma gols, a chance de você ter problemas é muito pequena. Então o Coxa empatou muito, perdeu muito pouco e fez ótimos resultados fora de casa. Parabéns à comunidade Coxa Branca, parabéns ao técnico Mozart, que foi contratado para fazer a equipe voltar à Série A. Na última rodada, o título pode ser até a cereja do bolo, mas ele não deve ser colocado como condição sine qua non. Ele foi, repito, foi chamado para ascender a equipe à Série A e ele conseguiu. Parabéns, vida que segue e ainda temos 3 vagas em disputa. O Remo e a Chapecoense acabaram tropeçando inexplicavelmente. O Remo foi batido inapelavelmente pelo Avaí em Florianópolis por 3-1 e a Chape pegou o rebaixado Volta Redonda e ficou no 1-1. 2 jogos decepcionantes de 2 equipes que vinham se posicionando numa situação de acesso. Em contrapartida, 2 equipes que estavam meio que, quase se desesperando, o Criciúma e o Goiás fizeram a sua lição de casa e venceram respectivamente o Botafogo de Ribeirão Preto e o Novo Horizontino e se colocaram no G4, que permite que joguem dependam apenas dos seus próprios resultados na última rodada. O Atlético Paranaense foi do inferno ao céu em 30 minutos, fazia um jogo controlado, um jogo de empate, o empate que permitiria depender apenas de si mesmo para subir na última rodada, quando de repente um dos seus melhores jogadores na temporada, o goleiro Santos, que quando assumiu a titularidade da camisa 1, acabou dando segurança para a sua equipe, acabou dando condições para que a equipe tivesse tranquilidade, sabendo que debaixo das 4 traves tinha segurança. Ele acabou, numa saída de bola para chutar, acabou furando e a bola acabou ficando fácil sem goleiro para o atacante Fal da Ferroviária, que abriu o placar 1-0. Quando a gente achava que ia bater o desespero no Atlético, veio Odair Hellmann e colocou em campo, fez as alterações, escalou o time, na minha opinião, erradamente. Mas depois ele foi arrumando e colocou em campo um jogador que na temporada passada era chamado, e ainda é, da joia do Clube Atlético Paranaense, o jogador João Cruz, um jogador que vem da base, um jogador que tem uma bola parada muito boa, um jogador que finaliza muito bem de fora da área e que ninguém entendia por que ele era tão pouco aproveitado. Resumo, João Cruz bateu uma falta e fez um gol sensacional, de longe, colocando a bola no ângulo do goleiro Denis Júnior. Ah, mas o goleiro falhou. Eu também acho que o goleiro falhou. Mas naquela bola, ninguém bate no gol, todo mundo cruza. Então o goleiro estava já preparado para cortar o cruzamento, a bola entrou no ângulo. E no último lance, um dos jogadores que começaram a brilhar com o Odair, que foi o Leozinho, né? Considerado o craque do futsal, que está tentando ser também craque no futebol de campo, nas mãos do Odair ele conseguiu luzir, fez uma excepcional jogada no último lance da partida e colocou na cabeça do Renan Peixoto, contratação cara, que a torcida reclamou, veio da Portuguesa de Desportos, só que o Renan Peixoto fez, na minha opinião, o gol que pode ser o gol mais importante dessa trajetória na Série B. O Atlético vira e mantém a segunda posição
deixa em aberta a disputa pelo título, praticamente título definido. O Coritiba joga pelo empate contra o rebaixado Amazonas, mas o acesso das duas equipes de Curitiba está praticamente garantido, e isso vai deixar muita festa e muita tranquilidade na capital paranaense. Vamos agora falar um pouquinho, passar para vocês a classificação da Série A, da Série B, perdão, todos com 37 jogos. O Coritiba lidera com 65, já está na Série A no ano que vem. O Atlético tem 62, Criciúma 61, Goiás 61. E esses três equipes, Atlético Paranaense, Criciúma e Goiás, dependem apenas de si mesmo. Uma vitória simples de cada um deles. O Atlético até com empate passa de fase, passa para a Série A. Na sequência, Chapecoense com 59 e Remo com 59 ainda tem possibilidades. Remo recebe o Goiás num jogo de vida ou morte entre as duas equipes. Do CRB para baixo não há mais, do Novo Horizontino para baixo não tem mais nenhuma possibilidade de acesso. E na briga pelo rebaixamento, Amazonas, Volta Redonda e Paysandu já estão rebaixados. Atlético, Botafogo de Ribeirão Preto e Ferroviária brigam para escapar. Dos três, um vai cair. Atlético e Botafogo jogam por si mesmo, ou seja, uma vitória de cada um deles o tira do rebaixamento. A Ferroviária precisa ganhar e ainda torcer, para que um dos dois não vença. A Ferroviária precisa vencer, e se Atlético e Botafogo, um dos dois empatar, a Ferroviária escapa. Acho muito, muito difícil que isso aconteça, mas é futebol, esse esporte que a gente tanto fala. Agora nós vamos dar repassar para vocês a última rodada, que vai ser jogada no próximo final de semana. Vila Nova e Volta Redonda. O Atlético recebe o rebaixado Paysandu. A Ferroviária vai a Ponta Grossa pegar o Operário. O Criciúma vai a Cuiabá enfrentar o Cuiabá. O Atlético Paranaense recebe o América Mineiro. O Botafogo de Ribeirão Preto recebe o Avaí. A Chapecoense recebe o Atlético Goianiense. O Coritiba vai a Manaus pegar o rebaixado Amazonas. Remo e Goiás farão o jogo dos desesperados, onde um deles, com certeza, estará na Série A do ano que vem. E Novo Horizontino e CRB fecham a rodada, a última rodada da Série B, e com certeza absoluta estará no nosso próximo resumo esportivo. Resumo esportivo que vai ficando por aqui, neste segundo bloco, logicamente, e a gente volta já já com o nosso terceiro e último bloco, falando um pouquinho de seleção brasileira, um pouco de eliminatórias europeias da Copa do Mundo, vôlei, tênis e muito mais. Já já a gente volta, e você sabe que Rede Gama NGT sempre com você. Voltamos com o terceiro e último bloco do nosso resumo esportivo. Como estamos em data FIFA, sabemos que temos jogos da seleção brasileira de Carlo Ancelotti, que faz 2 amistosos na Europa, jogou no sábado em Londres contra o Senegal, venceu por 2-0, jogando uma partida interessante. Uma partida muito interessante, uma partida muito segura, diferente do que aconteceu na Ásia, quando o Brasil foi bem contra a Coreia e mal contra o Japão. O Ancelotti colocou a sua base, aquilo que ele imagina será parte da seleção brasileira que vai estrear na Copa do Mundo do ano que vem. E ele fez uma experiência, que para ele não é experiência, nem para ninguém é experiência, mas que ele ainda não tinha adotado, que é o Éder Militão jogando como lateral direito. Ele foi muito bem, na minha opinião, de todos os laterais direitos da seleção brasileira, o melhor deles é aquele que não é lateral direito, que é o Militão, e o Ancelotti precisa de uma defesa sólida, porque ele vai jogar com 4 zagueiros, 2 homens de contenção, e dali para frente só jogadores de criação que terão muita dificuldade em recompor. Então, ele precisa de uma defesa sólida. E por hora, Militão pela direita e Alexandro pela esquerda. Mesmo o Alexandro, com todas as suas limitações, é um jogador de muita experiência. É um jogador que lembra um pouco o Felipe Luiz quando jogava. Um jogador inteligente, que só vai na boa, que marca muito bem. E eu volto a dizer, o Ancelotti precisa de uma linha de 4 segura. E acho que se a Copa começasse amanhã,
ele começaria com o Militão na direita e com o Alexandro na esquerda. Os dois zagueiros já estão definidos, Marquinhos e Gabriel Magalhães, ou aquele Alex Sandro, jogador que joga no futebol francês, Casimiro e Bruno Guimarães. Esses 6 que fazem a espinha dorsal da parte defensiva, na minha opinião, salvo alguma confusão, estarão em campo na abertura da Copa. E na frente nós temos Rafinha, nós temos Estevão, nós temos Rodrigo, nós temos Vini Júnior, nós temos Matheus Cunha, nós temos uma série de bons jogadores, uma série de jogadores que podem compor estas 4 vagas que ainda estão em aberto. Então, eu acredito que o Brasil está no caminho certo e deve fazer uma boa Copa do Mundo. Afinal de contas, a Copa do Mundo é um torneio curto e se você estiver bem preparado para aquela Copa do Mundo, você acaba indo bem. Lembre-se que a Argentina foi campeã do mundo com um grupo que chegou no Catar despedaçado, perdeu a primeira partida para a Arábia Saudita e depois acabou se unindo em torno do Scaloni, em torno do Messi e foi campeão. E o Brasil pode também proporcionar à torcida brasileira uma situação muito parecida com essa. Falando um pouco de eliminatórias da Copa do Mundo, elas ainda não terminaram, né? A gente ainda tem mais uma rodada. Algumas surpresas. A Suécia vai jogar repescagem. Quem mais vai jogar repescagem? O time do... Como é que chama? A seleção do lateral esquerdo, Silvinho, desculpa, falhou aqui. A Albânia de Silvinho classificou-se em segundo, vai jogar uma repescagem, é uma fantástica situação para eles. A Inglaterra, Bélgica, Noruega, Áustria, são seleções que estarão. Holanda, Portugal, Alemanha, Espanha, são seleções que estarão na Copa. E a nossa querida Itália, né? Todo mundo tem um pouco de italiano no seu sangue. A nossa querida Itália vai jogar pelo 3º ano seguido uma repescagem. Eu lembro que na repescagem você precisa passar por dois mata-matas. A primeira e a segunda fase. Passando pela primeira e pela segunda fase, estas seleções estarão classificadas. A Itália tem um trauma das últimas 2 repescagens, quando ficou pelo caminho para a Suécia na primeira e depois para a Macedônia do Norte na segunda, e é um trauma muito grande que os italianos vêm sentindo. Nós vamos acompanhar para vocês e serão jogos muito tensos e muito emocionantes. Virando a chave para outros esportes, nós tivemos nessa última semana o ATP Finals masculino de tênis, onde tivemos, teoricamente, o campeão mundial do ano. Não é o primeiro colocado no ranking, mas é o jogador que mais pontos obteve durante o ano. E a final nos colocou frente a frente os 2 melhores jogadores do mundo disparado. Existe uma grande diferença entre Carlos Alcaraz e Jannik Sinner para os outros. Então é assim, quando eles estão em quadra em boas condições, a final eles farão. Caso não tenham nenhum tipo de problema. E no ATP Finals, uma dedicação total, torneio jogado em Turim, na Itália, o italiano Jannik Sinner acabou batendo o espanhol Carlos Alcaraz na final, conquistando o título do ATP Finals, mas foi um jogo muito equilibrado que poderia dar tanto Alcaraz como Sinner. São os 2 melhores jogadores do mundo disparadamente, em termos de qualidade e em termos de regularidade. Parabéns a esses 2 que deverão, por algum tempo, fazer a festa como os melhores do mundo. E por falar em mundo, nós vamos ter agora no mês que vem aqui no Brasil o Campeonato Mundial de Clubes de Vôlei Feminino. Poderíamos estar aqui comemorando, afinal de contas teremos o Praia Clube de Uberlândia disputando, o convidado, o time sede, que será o time de Osasco, apesar do torneio ser em São Paulo, a sede, o time do país sede é em Osasco, começando já errado por aí. Osasco é o time da casa, então o campeonato teria que ser jogado em Osasco. Mas como quem está patrocinando a partida é a Prefeitura de São Paulo,
eles querem que o torneio se jogue em São Paulo. Ótimo. Vamos ao ginásio de Ibirapuera, ocupado. Vamos ao ginásio Vlamir Marques do Corinthians, ocupado. Não tem ginásio para jogar um campeonato mundial de vôlei feminino. Decisão será no ginásio do Pacaembu, um ginásio que foi recém-reformado, mas ainda não está completamente reformado, capacidade para 3 mil pessoas, oficial, não tem cadeiras, é cimento, o teto é um teto baixo e não permite jogadas muito altas, ou seja, é um ginásio não preparado para o voleibol, e aí serão jogadas dos dias 9 a 14 de dezembro as partidas do Mundial no ginásio do Pacaembu. Arena Mercado Livre Pacaembu é o nome do local, para 2.000 pessoas, sendo 1.750 torcedores e 250 para a tribuna de imprensa. Tudo absolutamente errado, ingresso será caríssimo, será dificílimo para quem quiser acompanhar, muito difícil, o acesso ali é muito complicado, não existe um estacionamento próximo. Se você mas eu estaciono no Pacaembu. Quem conhece ali sabe que estacionar na Praça Charles Miller e ir a pé até a entrada do ginásio é uma verdadeira aventura entre subidas e descidas. Então, uma estrutura precária e, olha, tem tudo para não dar certo. E o Pacaembu, quem é de São Paulo sabe, que ainda não está completamente pronto. É uma obra eterna, eu passo lá no mínimo 3 vezes por semana e não vejo nenhum avanço naquela obra. Então, minha opinião para isso, Osasco é o time da casa, vamos jogar no Liberatimo Osasco. Estrutura perfeita, ginásio para 4.000 pessoas, confortavelmente sentadas, e um ginásio que já recebeu jogos de nível internacional. Agora, a política, ou seja, o prefeito Ricardo Nunes quer bancar o jogo em São Paulo, e quem vai sair prejudicado? Todos nós que gostaríamos de assistir os jogos com bastante conforto, e não teremos essa possibilidade. O resumo esportivo está aqui para falar para vocês de resultados e disso, daquilo, mas não podia deixar passar incólume este comentário. E por falar nisso, o resumo esportivo vai ficando por aqui, desejando a vocês uma excelente semana e com certeza na próxima segunda-feira estaremos aqui falando tudo o que rolou a última rodada da Série B e começando novamente a Série A, a data FIFA, a última data FIFA do ano vai se encerrar e teremos já os jogos da rodada regular da Série A. Lembro para vocês que Rede Gama NGT sempre com você.